Vamos lá. Bom, a gente às vezes fica desanimado depois dos 50 anos, as empresas não gostam de contratar pessoas com mais de 50 anos, e a gente pensa que depois de 50 anos a pessoa já entra na decrepitude da vida, e na verdade isso não acontece. O Kardec não foi diferente. Então, nasceu em 1804, e em 1857 ele lançou o Livro dos Espíritos. Então, é muito provável que depois dos 50 anos é que ele conheceu a doutrina espírita e fez todo o trabalho que foi realizado, que nós conhecemos, e nós estamos aqui por causa dele, depois dos 50 anos. Então, é possível, sim, a gente sempre fazer alguma coisa, a gente pode dar a nossa contribuição. Sempre isso é possível. Mas antes de falar propriamente do Kardec, nós precisamos fazer uma reflexão. A gente tem interesse em conhecer a doutrina espírita ou a gente está aqui só borboletando, recebendo passe, se aproveitando dos espíritos amigos? O que nós estamos interessados na casa espírita? O que nós viemos fazer aqui? Se a gente quer conhecer a doutrina, a gente não pode deixar de ler as obras de Kardec. Ah, não tenho fôlego, não tenho paciência, não tenho ânimo, não tenho leitura, não tenho nada. Hoje nós temos diversos recursos. Então a gente pode escutar o livro dos Espíritos pela internet, pelo celular. A gente pode ter acesso ao livro dos Espíritos através da leitura física, a leitura pessoal. O livro dos Espíritos é um dos livros mais baratos que tem. A gente pode comprar na casa espírita, pode comprar na rua, pode comprar no sebo, em qualquer lugar tem o livro espírita, especialmente o de Kardec. É muito difundido, é muito divulgado. Algumas pessoas vêm à casa espírita acreditando que os expositores vão resolver o problema delas. O mentor vai resolver o problema, o passista vai resolver o problema, o espírito vai resolver o nosso problema. Mas não são eles que resolvem. Quem resolve os nossos problemas somos nós mesmos. E foi isso que Kardec deixou bem claro para todos nós, que nós precisamos assumir a nossa vida. Nós não podemos entrar em vitimismo achando que vivemos isso ou aquilo e que a nossa vida já está delimitada, delineada para determinadas direções. Nós sempre podemos renovar, sempre podemos mudar. E é para isso que nós estamos aqui. Então, uma chave bem forte que Kardec deixou para a gente reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Então, esse é o espírita. Ah, o espírita não é aquele que anda com uma camiseta de Kardec, com a foto de Kardec estampada. O espírita não é aquele que tem alguma coisa escrita de Kardec no corpo ou em algum outro lugar. Não é aquele que põe o evangelho embaixo do braço. Não, não. O espírita é aquele que está buscando se melhorar, se reformar, se modificar. Agora, a gente pode modificar em qualquer lugar. Já viram aquela história que a gente pode fazer exercício em qualquer lugar? Mas onde é melhor fazer? Por que é melhor fazer na academia? Porque lá a gente pode concentrar os esforços, a gente está concentralizado para aquilo, a gente vai para aquilo. Por isso que a casa religiosa, a casa espírita, é o que serve para a gente, é o que nos ajuda. Esse é o objetivo da casa espírita, fazer a gente crescer, se desenvolver, não criar muletas na gente, porque vem aqui na casa, porque o negócio está ruim lá na minha casa. Não, eu venho na casa espírita porque eu estou com um problema de saúde. Não, tudo bem, pode vir por isso também. Mas nós temos que vir aqui para renovar-se. Esse é o maior objetivo que Kardec deixou para todos nós. E ele está aí vigindo há mais de 150 anos, 160 anos, que seja. E nós estamos muitas vezes rodando em círculo, rodando em círculo, rodando em círculo. Vem para a casa espírita, assiste a palestra, acha bacaninha e tal, mas não passa disso. Não fazemos mais nada além disso. A casa promove algum tipo de campanha, promove algum tipo de trabalho, promove algum tipo de realização e a gente fica assim, sem saber o que fazer, não faz nada. Deixa passar, esquece. A casa chama a gente para estudar a doutrina, a gente não tem tempo. A casa chama a gente para trabalhar na casa espírita, a gente não pode, a gente não tem compromisso, a gente não quer se compromissar com nada. Então, o que nós estamos fazendo na casa espírita? Essa é a pergunta. Para que serve a casa espírita? É para a gente vir aqui sentar, levantar, semana seguinte sentar, levantar? É para isso que Kardec criou a doutrina espírita? Está muito séria essa conversa, né? Vamos se acalmar um pouco. Vamos se acalmar um pouco. Kardec tinha um senso de humor muito forte, muito forte. Ele tem essa imagem sisuda aqui, não é? Mas ele tem um senso de humor muito grande. E ele foi muito combatido. Imagine só, o camarada vir aqui falar da espiritualidade, passar por cima da Igreja Católica. Quem que podia fazer isso no século XVIII? Quem que podia fazer isso? Sem consequência? Ninguém podia fazer isso.
O Kardec veio aqui e começou a falar dos espíritos, com os espíritos. Escreveu um livro, olha a ousadia que ele fez. Livro dos Espíritos. Escreveu um livro. Perguntas e respostas. 1019, perguntas e respostas. Escreveu um livro. E, esse livro, sabe como ele queria chamar o livro? Religião dos Espíritos. O mentor dele falou, de jeito nenhum. Você já vai sofrer com outro nome, imagina se você coloca esse nome nesse livro aí. Você está lascado, vão matar você antes do tempo. Aí teve que mudar o nome, passou para Livro dos Espíritos. Primeiro começou com umas 400, 500 perguntas, depois, na segunda edição, ele fez o livro mais completo. E assim, entrevistando os espíritos, conversando com os médiuns, procurando tirar a prova com outros médiuns, com outras pessoas de outras localidades. Então, Kardec trabalhou intensivamente para quê? Para dar subsídios, para renovar mais rapidamente os nossos corações, os nossos sentimentos. Se a gente quer renovar assim, com vagarosidade, se a gente quer renovar assim muito devagar, a gente não vem na casa espírita, porque esse não é o objetivo da casa espírita. Então é aqui a gente sabe de onde veio, para onde vai, o que está fazendo aqui. Olha isso, saber que a gente não morre, que nós estamos aqui provisoriamente, que nós já viemos do mundo espiritual, que nós trouxemos um monte de problema para resolver, que nós vamos resolver alguns problemas aqui, que vamos enfrentar coisas aqui. Quando que a gente sabia disso? Quando que a gente imaginava que a vida era isso? Que existe um mundo espiritual, um mundo gigantesco de relação que nós podemos manter na vida maior, com todos os detalhes que a gente conhece na Terra e muito mais. Então, como é que a gente sabia disso? Como é que a gente sabia que precisava renovar sentimentos, renovar propostas? Como é que a gente podia imaginar isso? Se a gente tinha aquele ritual de subir, levantar, sentar, ajoelhar, sentar, levantar. Como que a gente ia imaginar isso? Sim, tem passagens bonitas que os nossos irmãos falam, mas quem fala da renovação mesmo é só Kardec. A gente não consegue aprender mais nada do que Kardec ensinou em outra casa religiosa. Então, nós estamos no melhor lugar que nós poderíamos estar, no melhor lugar que nós vamos buscar estar daqui a alguns anos, porque nós temos a chance de agora corrigirmos, melhorarmos, aprimorarmos. Nós temos essa chance. E o que é melhor? A gente já sabe como fazer isso. Você pode saber, mas eu não sei. Tudo tem aí, está tudo escrito. Tudo escrito. Quando uma mãe passa para um filho, uma filha, a receita de um bolo, às vezes ela não escreve, não é? Mas se ela for prudente, ela vai escrever a receita, direitinho, com os mínimos detalhes. É para isso que servem os livros. Porque a gente passar de boca em boca, sabe o que acontece? As coisas vão sendo alteradas, alteradas, alteradas. Fica um diz que me disse assim, terrível. Mas se está lá escrito, você vai lá e confirma. Para isso que servem os livros. Então os livros não estão aí para fazer poeira, para dar trabalho, não estão aí para isso. Para a gente entender, conhecer. Por que o Chico teve que vir até trazer mais de 400 obras? Para que era isso, meu Deus do céu? Capricho da parte dele? Vaidade da parte dele de escrever 400 livros? Se ele nunca se aproveitou disso em momento algum, nunca teve interesse nenhum em se aproveitar disso. Então, os livros também é para te conhecer. E o que a gente faz com os livros hoje? Faz nada, né? Deixa na estante a temperatura. Isso quando não joga no lixo, né? Bom, ah, quando a fé e a razão pareciam inimigas, veio aí Kardec dizer assim, não, a fé e a razão não são inimigas, viu? São muito amigas, não é? E revela, assim, uma verdade que é a imortalidade. Vocês já imaginaram quantas pessoas estão batendo a cabeça no mundo, estão sofrendo porque perderam um ente querido, estão assim arrasados, porque não sabe para onde vai esse ente que a pessoa morreu, sumiu, acabou, não existe mais nada. Quantas pessoas estão arrasadas por isso? E aqui na doutrina a gente sabe que ninguém morre, temos essa certeza. Aqui na Casa Espírita a gente tem certezas que nos fazem trafegar com mais tranquilidade pelo mundo. Algumas pessoas estão aí se debatendo com graves problemas, com picuinhas, com vícios. Tem um vício. Tudo bem, você pode combater por você mesmo.
Pensa na tal da academia. Você consegue combater em casa? Não consegue, então vai, eu procuro uma ajuda. Você consegue fazer em casa 10 flexão, 10 não sei o quê, 10? Consegue? Não, não consigo. Procura ajuda. Vai buscar ajuda, você consegue. Bom, quem foi Allan Kardec? Allan Kardec foi o pseudônimo de Hippolyte Léon Denisard Rivail. Nasceu no dia 3 de outubro de 1804. Portanto, em 1857, não é? 53 anos depois, ele lança a obra mais importante da doutrina espírita, que é o Livro dos Espíritos, não é? E ele foi educado, passou por uma escola de educação, por Johann Pestalozzi. E o Pestalozzi, suíço, tinha lá um método de ensino muito interessante. Kardec, pela sua vivacidade, pela sua inteligência, chegou até a ajudar Pestalozzi, muitas vezes substituindo professores, essas coisas, não é? Bom, ele tinha um senso de lógica. O senso de lógica não é uma coisa muito comum com as pessoas. Então, mas ele tinha esse senso de lógica, tinha uma disciplina muito grande, muito profunda, e tinha um senso moral. O senso moral é uma coisa que o espírito adquire com o crescimento espiritual. Porque tem coisa que a gente vê algumas pessoas e fala assim, meu Deus do céu, como pode? Mas é que a pessoa já tem um passado de construção. E aí, quando se encontra com a gente agora, ela tem um tamanho moral, um senso moral muito diferente do nosso, porque ela já tem uma construção muito mais antiga do que a nossa. Muito bem. Todo mundo falou que aos 50 anos foi convidado para presidir um evento de mesas girantes. Tinha lá na França uma festa que se fazia toda semana, uma balada, vamos dizer assim, né? Tinha uma balada. E aí falaram, ó, na balada lá as mesas começam a dançar sozinho e tal, dança, se apresenta. E o Kardec, então, pensou, não, não é possível, uma mesa não vai poder dançar, tá? Passou um tempo, ele não se interessou, mas aí passou um tempo, o amigo falou assim, a gente faz pergunta para ele, ela responde. Aí ele se interessou, porque ele falou, é impossível uma mesa feita com madeira responder alguma coisa. Ela não tem cérebro, não tem coluna espinhal, não tem nada, como é que ela vai responder? E aí ele se interessou pelo movimento e estudou o fenômeno. Em estudando o fenômeno, ele descobriu que não era bem a mesa que mexia, tinha uma inteligência por trás da mesa, que eram os espíritos. E aí, quando Kardec chegou nos espíritos, então abriu um leque enorme de possibilidades. E, obviamente, de curiosidade. Então, ele fez perguntas e mais perguntas sobre a vida espiritual. Foi muito interessante esse aspecto, não é? Bom, ele adotou o nome de Allan Kardec para fazer uma diferença, porque ele tinha livros didáticos. Ele tinha livros didáticos, como Hipólito Rivail. E aí ele não quis que as coisas se confundissem, não é? Ele foi orientado para isso. E aí então ele criou esse pseudônimo, mas não foi ele que criou, foi sugerido esse pseudônimo porque esse nome era um nome que ele tinha tido numa vida remota, numa civilização remota que teve esse nome, Allan Kardec. Era esse o nome que ele tinha nessa civilização. Eram os druidas. Muito bem. Que vem antes dos celtas e depois vem a sequência histórica, não é? Bom, a missão dele, de 1857 a 1868, ele lançou os 5 livros, que são as 5 obras básicas. Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, o Céu e o Inferno. 5 obras que a gente dificilmente vai ter contato com todas as 5. Mas por quê? Elas não estão acessíveis? Estão. O que não está acessível é a nossa vontade. É isso. Vamos em frente. Com humildade, com coragem, o Kardec enfrentou preconceitos, zombaria, incompreensão, uma série de problemas, não é? Mas ele sempre se manteve fiel à liberdade e à verdade, porque a verdade era que efetivamente liberta, não é? É a fiel à verdade que liberta. Seu lema foi esse. Fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Isso é muito comum a gente ouvir sobre Kardec, porque já são mais de 160 anos, e até hoje
nenhum ramo científico, nenhum ramo filosófico, nenhum ramo religioso conseguiu abalar as estruturas da doutrina espírita, apesar de todo o avanço que nós temos hoje. Não se pode falar nada sobre a doutrina. Então, reencarnação está cada vez mais evidente. A ciência está cada vez mais evidente em descobrindo a reencarnação. As leis de ação e reação, isso é uma coisa muito palpitante na vida de todo mundo. E a vida pós-morte é a discussão maior, não é? Mas todas as religiões falam de vida pós-morte. Então, eles também não podem combater isso. A única diferença é os destinos de cada um. E ele fez questão de perguntar sobre isso no livro Céu e o Inferno. Na segunda parte, tem lá uma série de entrevistas em que o Kardec pergunta para diversos tipos de pessoas, pobres, ricas, trabalhadoras, preguiçosas, malfeitoras, como que eles chegaram do outro lado da vida, como que foi o desencarne. Muito interessante. Bom, o Emmanuel, através do Chico, falava que o Kardec era o bom senso encarnado. E graças a ele, o Espiritismo expandiu como consolo dos que sofrem, escola dos que aprendem e oficina dos que servem. Então, aqui na casa, a gente pode servir da casa como escola, como oficina e como um local de consolação, né? Esse é o objetivo da casa espírita. Todos nós, quando conhecemos a doutrina, temos um pequeno compromisso com Kardec, passar ela para frente, divulgar ela para frente, porque é através da doutrina que nós vamos auxiliar os nossos irmãos religiosos. A doutrina espírita não vai ser a doutrina dominante, a religião dominante do mundo, mas ela veio com o propósito de auxiliar as suas co-irmãs, tá certo? Bom, espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, e instruí-vos, eis o segundo. Mas, pelo jeito, nós ainda, 150 anos, ainda não conseguimos nem amar direito os nossos semelhantes, e muito menos se instruir, não é mesmo? A instrução serve para a gente como um fardo muito pesado, que as pessoas não conseguem perseverar nesse fardo da instrução. Bom, então, mais ou menos é isso. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine. Para terminar, temos uma poesia dedicada a Kardec, que tem como título Luz e Trevas. Foi Jesus Cristo quem disse, sob a inspiração de Deus: vai Allan Kardec à terra e fala aos rebanhos meus. Tira o povo da heresia, a minha doutrina amplia. Cumpre a antiga profecia que eu fiz perante os judeus. Como na dura Judéia não temas tua missão, Espírito verdade, eis teu anjo guardião. Aumenta as glórias do céu, destrói na terra esse véu que esconde o sol da razão. E o apóstolo dileto despediu-se de Jesus, e como um côndor fantástico, mais veloz que a própria luz, ao lado de outros heróis, como ele mesmo, faróis, passou por milhões de sóis, e lá na França viu a sua cruz. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, não perca as esperanças. Na próxima semana, pessoas muito capacitadas vão estar aqui para ajudar vocês a pensar melhor.